Jesus. Graças a Deus estamos mais uma vez juntos. Eu quero compartilhar com você uma mensagem, algo que Deus colocou no meu coração. E desde já eu quero agradecer a você que tem ouvido, assistido os nossos vídeos e tem compartilhado. Eu acredito que tem sido bênção para você e você tem feito isso de bom grado, distribuindo isso para mais pessoas. Deus abençoe e continue nos ajudando na divulgação para que mais vidas possam ser alcançadas, mais vidas possam ser tocadas pelo poder da palavra, porque esse é o nosso intuito, é que vidas sejam alcançadas. O texto que nós vamos meditar hoje, ele se encontra em segundo livro de Reis, no capítulo de número 3 e versículo de número 16. E disse assim o profeta Eliseu: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas, porque assim diz o Senhor, não vereis o vento, não vereis a chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água que bebereis vós, vosso gado e vossos animais. Glória a Deus. Se for possível, deixe o seu like aí também. Esse texto ele é muito interessante, porque o texto ele vai falar de sinal. Eles queriam um sinal, eles vão buscar o profeta para saber um sinal. Mas o profeta vem trazer uma notícia que não vai ter sinal nenhum. Algo interessante para nós compararmos o texto é primeiro livro de Reis, capítulo de número 18. A Bíblia diz que Israel está vivendo um período onde Acabe está governando, e ali estão há 3 anos e meio sem chover, porque o profeta Elias havia profetizado que não choveria. Agora 3 anos e meio após, o profeta Elias se apresenta, e agora ele convoca Acabe juntamente com os profetas de Baal a um desafio, e o desafio era que o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus de Israel. E algo que nos chama a atenção é que Elias propõe para eles, para que construíssem para construir um altar, e eles ali vão lá, e da manhã até o meio-dia eles constroem esse altar e ficam lá gritando, se lacerando e nada acontece. O ponto que eu quero entrar é que após o meio-dia Elias se levanta, repara o altar do Senhor, e logo em seguida agora ele vai preparar o sacrifício. Ele vai preparar um lugar para que se fizesse o sacrifício. A Bíblia diz que ele pega pedras para servir de base. Depois ele pega o bezerro, corta ao meio, depois põe a lenha, e em volta a Bíblia diz, vai nos dizer que Elias abre um rego profundo. Ali foram colocados 12 cântaros com água. O que nos chama a atenção é que a água naquela época, eles estavam num período de seca, mas Elias fez questão de pôr água. A Bíblia diz que Elias, depois de ter feito tudo isso, ora ao Senhor, pede ao Senhor, e o Senhor vem e responde. Vem com fogo, consome todo o holocausto. As pedras ficam em pó. E a Bíblia diz que logo após ele lambe toda a água. E o fogo sobe. E a partir do momento que o fogo subiu, a Bíblia diz que Elias agora avisa Acabe: olha Acabe, volta para o palácio, porque vai chover. Elias agora põe o joelho no chão, põe o rosto no pó, a cabeça entre os joelhos, e agora Elias começa a clamar e orar ao Senhor pedindo que mande chuva. E Elias chama o seu moço, manda ele ir até, olhar de frente para o mar, subir ao monte e pergunta para ele: olha, tá vendo alguma coisa? O moço volta dizendo: ó, não vi nada. Então ele diz: torna para lá até você ver. E ele sobe a primeira, ele sobe a segunda, ele sobe a terceira, a quarta, a quinta. Na sexta vez ele vem ainda, diz: Elias, não tem nada. E ele diz: continua subindo. A Bíblia diz que na 7ª vez ele sobe. E quando ele sobe, ele vê uma pequena nuvem, formato de mão de homem. Mas ele diz: olha, vi uma nuvem. Elias diz: é suficiente, já chega. Vamos, que é para a chuva não nos apanhar. E ele vai embora. Sabe o que eu quero te dizer? Deus mandou um sinal. Que sinal era esse? Aquele mesmo fogo que veio e consumiu o holocausto, as pedras, e lambeu a água, ele subiu.
a junção do fogo com a água, isso vai formar uma nuvem, não, e lá em cima, pela oração, agora Elias está orando e essa nuvem agora começa a voltar, a mesma nuvem que subiu, agora ela começa a voltar. Deus aceitou o sacrifício e agora retorna a oração de Elias. Deus mandou um sinal. Ele pôs o que não tinha para oferecer para Deus. E Deus respondeu. Eu fico observando que aquela viúva também não tinha nada. Mas quando Elias falou, faz primeiro para mim. Faz primeiro para mim. Houve abundância na casa dela. Mas o que tem a ver isso? Eu sei que muita gente está de pé. Muita gente recebeu resposta porque viu o sinal e Deus operou. Mas talvez você esteja perguntando para mim, meu irmão, eu não recebi sinal nenhum. Eu estou esperando e Deus não falou nada. É para você que é essa mensagem. É para você que está esperando um sinal de Deus, que Deus mova as águas, que Deus mande um profeta, que Deus mande alguém, que Deus envie alguma coisa, fale com você de alguma maneira. Deixa eu te dizer uma coisa. É para você que está esperando isso. Não vai haver sinal. O texto que nós lemos, a Bíblia vai nos contar de um período onde depois de Acabe ter morrido, o rei Jorão agora passa a reinar. E reinando ele, a Bíblia diz que os moabitas, o rei de Moabe, agora, antes ele pagava imposto, ele pagava tributo, agora ele não quer contribuir mais. E a Bíblia diz que ele se levanta e vem vindo contra ali Jorão. E Jorão convoca ali Josafá e depois chama também o rei de Edom e os três vão enfrentar o rei dos Moabitas. E o lugar que eles vão se encontrar ali é uma região ali mais para o sul de Judá, e chegando em Edom, uma região seca, deserto e vale. Só que essa região conhecida mais ou menos como uma parte do Negueb, a parte sul do Negueb. E eles estão neste lugar, eles começam ali 7 dias andando, marchando ali, e a Bíblia diz que é uma região seca, ali não chovia. E agora tem sede os animais, agora eles começam a reclamar, e para que Deus nos chamou aqui? Nós partimos para enfrentar, será que Deus nos colocou nessa situação para que nós viéssemos a morrer? Eles agora começam a criticar, então perguntam para consultar algum profeta, alguém que pudesse clamar a Deus para saber qual é o final daquele processo. Está ali Eliseu. Eliseu então ali pede um tangedor e ouvindo a música, ouvindo o som, Deus usa Eliseu ali para dizer, olha, fazei muitas covas neste lugar. Não haverá chuva, não haverá sinal de vento. Mas fazeis muitas covas, porque o vale se encherá de água. Bebereis vós, os vossos animais, o vosso gado, e por fim, derrotareis o vosso inimigo. Aí você talvez fica se perguntando, mas como é que eu vou fazer cova? A instrução é faz cova. Vocês não estão vendo nada, mas faz cova. Mas espera ainda, fazer cova no meio do vale, fazer buraco no vale, aqui tá tudo seco, para que nós vamos fazer cova? Às vezes nós não entendemos o agir de Deus, mas precisamos viver em obediência. Às vezes Deus nos dá ordenanças, nos dá diretrizes, e às vezes os nossos olhos eles não conseguem enxergar vida naquilo que Deus está dizendo, como se fosse totalmente difícil ou impossível. Às vezes nós olhamos com nosso olhar carnal ou com uma visão humana e não conseguimos compreender a dimensão ou trabalhar com o nosso Deus. Fazer cova no meio do vale, num lugar que não chovia, não dava entendimento, mas a palavra é fazer cova. E o segredo é muitas covas. Não era para fazer uma, era para fazer muitas, porque o vale vai encher de água. Era uma palavra profética.
Ei, eu não sei o que Deus está ordenando para você, mas eu quero te dizer que se Deus mandou fazer cova, faz. Eu não sei o que Deus para que lado, para fazer o que o Espírito Santo está direcionando para a tua vida, ainda que aos teus olhos, ainda que ao teu ver pareça sem significado ou sem direção, mas se o Espírito Santo te mandou fazer, faça. Apenas obedeça. E eu vou dizer algo mais, e faz bastante, não faz pouco não. Essa é uma palavra diretiva, faz bastante, não faz pouco não. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos no capítulo de número 13 de 2 Reis, Joacás, ele vai visitar Eliseu que está doente. E a Bíblia diz que Eliseu fala para ele assim, olha, tira da sua aljava flechas e atira por essa janela. E ele foi, tirou, abriu, acertou 1, 2, 3 e parou. Eliseu ficou furioso com ele. Diz, ei, por que você não lançou várias, 6, 7, muitas flechas? Pelo fato de você ter lançado poucas vezes tu ferirás o teu inimigo. Ei, se Deus mandou fazer muita, faça muita. Mesmo sem entender, obedeça. Viva por fé. Confia no Senhor. Aleluias. Algo que nos chama a atenção é que cavar covas é para enterrar. Mas Deus falou que o que parece que é para a morte é para dar vida. Deus falou, ó, vai aparecer tanta água que vocês vão beber, os animais vão beber. Aquilo que parece que tem significado de morte, para Deus vai gerar vida. Algo que nos chama a atenção é que eles vão, obedecem, fazem as covas e ficam esperando Deus agir. Aquela região do sul, não chovia, não tinha clima por causa da altitude e da quentura, não tinha como chover. Mas a Bíblia diz que, nós quando estudamos a região, você vai entender que lá do outro lado, na região norte, é uma região montanhosa, o que acontece lá chovia. E quando lá chovia, as águas se acumulavam, estava nesse período, estava lá no norte, chovendo, e de repente, o que acontecia naquela região do Negueb, no norte chovia, a água era tanto que ela vinha descendo das montanhas, ela vinha descendo, e ela vinha enchendo o vale, e ela vinha enchendo o deserto, e ela vinha em direção à parte sul, e ela enchia a região sul de água, o vale ficava cheio. É aquilo que o salmista diz, faz o Senhor regressar como as correntes do Negueb, porque um dia estava seco, mas o outro dia estava cheio, ela vinha descendo, ela vinha trazendo de volta. E o que estava acontecendo naquela noite, o que me chama a atenção é que naquela noite, Deus já sabia que as águas estavam vindo. Ninguém sabia, os homens não sabiam, os guerreiros não sabiam, mas lá estava chovendo lá no norte. E Deus já estava fazendo as águas se derramarem, elas vinham em direção ao sul, e as águas vinham enchendo o vale, eles não estavam vendo, mas Deus estava trabalhando naquela peleja, 7 dias ali andando, não viam nada, mas as águas estavam vindo, porque Deus estava fazendo chover lá longe, para trazer as águas para bem perto. Às vezes nós ficamos em situações clamando a Deus, Deus, o Senhor não está vendo nada, Deus, o Senhor não está trabalhando, Deus, eu não sei o que está acontecendo, eu não vejo o Senhor agir. Ei, não se engane não, Deus está trabalhando em teu favor. No livro de Êxodo, no capítulo 1 e 2, nós vamos ver o povo clamando, pedindo a Deus, socorre-nos. E a Bíblia diz que Deus ouviu. Deus ouviu, 80 anos Deus trabalhando para preparar Moisés. Deus já estava trabalhando na situação. Você pode não estar vendo, mas Deus está trabalhando. Sabe quando Israel se encontrou de frente ao Mar Vermelho e começou a marchar, e não estava vendo nada acontecer? Israel atrás, ou melhor dizendo, o Egito atrás ali, querendo avançar, querendo ferir, querendo matar Israel, e Israel olhando para o mar e achando que nada está acontecendo. A Bíblia diz que um vento oriental que vinha, o vento oriental vinha contrário a eles, ou seja, Deus estava abrindo o mar de trás para frente.
Alabaste casa. Ninguém estava vendo nada, mas Deus estava trabalhando. Ei, você não pode estar vendo nada, mas Deus está fazendo. Você está esperando sinal, Deus falou que não vai vir sinal, vai acontecer. Vai acontecer e pronto, faz a tua parte. Se mandou abrir cova, abre cova. Abrir cova é profético. E às vezes obedecer uma profecia que aos nossos olhos não tem entendimento, é difícil, mas se Deus mandou abrir cova, abre cova. No outro dia pela manhã, está clareando o dia. As covas estão cheias, o vale está cheio. Lá vem vindo os moabitas, quando eles olham para as águas, a Bíblia diz que o reflexo do sol faz eles olharem para as águas e enxergarem as águas vermelhas. E eles acharam que os três reis haviam guerreado entre si, deveriam ter morrido, por isso as águas se tornaram o sangue estava junto com as águas, porque eles estavam mortos. E eles vão até o arraial de Israel e lá são pegos de surpresa. As águas que para Israel gerou vida, para os moabitas gerou morte. Deus fez confundir aquilo que para o povo de Deus é para vida, para outros é para morte. Deus sabe como fazer. Aleluia. Eu quero orar pela tua vida, para você que não está vendo nenhum sinal, para você que está olhando para a situação, recebeu até uma diretiva, recebeu uma palavra, mas não consegue crer, não consegue acreditar nela, porque aos teus olhos é impossível. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, as águas já estão vindo. Pode abrir cova, pode abrir cova, pode abrir cova. Abrir cova é difícil, mas Deus mandou abrir cova. Eu não sei qual é a diretiva para você, mas aquilo que o Espírito Santo tem te funcionado a fazer, faça, porque a providência de Deus vem vindo em teu favor. Deus está providenciando algo, Deus está agindo algo que aos teus olhos não está acontecendo, pois você não está vendo sinal de nada, mas o vale vai se encher de água, o vale vai encher de água, e você vai beber, vai contemplar aquilo que Deus fizera. Alabaste, calamantur. Oh, soberano e altíssimo Deus, papai querido, ajuda o meu irmão, a minha irmã que nesse momento se encontra em dificuldade, em aperto, e não consegue ver o Senhor trabalhar, não consegue ver o Senhor agir. Pai, faz ele entender, faz ela entender que embora eles não estão vendo nada, o Senhor está trabalhando. Assim como Israel clamava e o Senhor já estava preparando Moisés, assim como naquela noite o povo estava buscando, esperando algo, o Senhor já vinha trazendo as águas do norte para a região sul. Oh Deus, faz na minha vida, faz na vida daquele que está esperando, daquele que está buscando uma resposta e não está conseguindo ver um sinal. Pai, em nome do Senhor Jesus, opera um milagre, Pai. Eu não sabemos, papai, que não haverá sinal, mas a tua providência chegará. Ajuda esse meu irmão, essa minha irmã a crer na promessa, a crer na palavra e acreditar que o Senhor está trabalhando. Pai, ajuda esse pai, ajuda essa mãe, papai, a continuar crendo no trabalhar, no teu operar dentro da casa dele, pai. Sei que ele está olhando para esse filho, para essa filha, e não vê mudança, não vê nada acontecer, mas eu sei que o Senhor está trabalhando. Continua, pai, operando em favor das famílias, pai. Assim eu oro e agradeço o nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa continuar através do teu Espírito Santo falando ao seu coração.